E aí, pessoal que prestou o CACD, candidatos a futuros diplomatas, sou o professor Caco Pena, para quem não me conhece, e me permitam fazer aqui um vídeo mais simples, mas para poder fazê-lo rapidamente. Estou fazendo esse vídeo hoje, no dia 9 de setembro, no dia em que foi feita a prova e no dia então em que saiu já o gabarito preliminar agora às 10 horas da noite. E eu montei então esse vídeo para vocês e quero fazê-lo rápido porque temos pouco tempo para os recursos. Então quero justificar para vocês as alternativas, enfim, alguma visão sobre elas. E eu vejo 5 possibilidades de recursos, dos quais eu acredito que apenas um seja realmente passível de aceitação pela banca. Não porque os outros sejam inquestionáveis, não. Mas, tanto é que eu vou questioná-los aqui. Mas porque realmente não são tão inquestionáveis a ponto, acredito que a banca mudar um gabarito. Mas eu não concordo com esses gabaritos e um deles é inclusive... Não que eu não concorde, mas existe outra possibilidade tão válida quanto. Então, são questões complicadas para se cobrar numa prova assim de certo ou errado. Vou apresentar para vocês todas essas justificativas, então. E, enfim, vou deixar para vocês aqui o link para você baixar a prova. Normalmente eu faço aqui, coloco a questão do ladinho, mas para ser rápido, né, eu demoraria muito tempo para montar isso. Então, para ser rápido, você baixa a prova aqui. Você provavelmente já fez essa prova hoje, então baixa a prova aqui e vai acompanhando comigo a questão. Eu só vou comentando rapidamente cada item. Beleza? Vamos lá então? Bom, eu imprimi a minha aqui para eu ir acompanhando com vocês. Então vamos lá. Questão 1, item 1, ele diz: Nilo Peçanha deferiu o pedido de inscrição de Maria José de Castro no certame para a contratação do terceiro oficial, tal, em razão da carência de pessoal. E não, né? A banca deu como errado, e de fato errada. O que ele deferiu não pelo fato de não haver pessoal, carência de pessoal. O exame em si foi feito por carência de pessoal, mas a aceitação da inscrição da Maria José de Castro Rebelo no certame foi feita porque não havia na lei nenhum impedimento para tal. Então são justificativas diferentes, beleza? E o que já me leva ao primeiro questionamento de gabarito, um dos 5 questionamentos de gabarito que eu vou fazer aqui. O primeiro é essa segunda, que ele diz: em seu despacho, o chanceler demonstra apoio irrestrito à inscrição de Maria José de Castro Rebelo Mendes, dados os dispositivos legais vigentes à época a esse respeito. E, de fato, no texto, a gente vê que o Nilo Peçanha ele questiona o fato de uma mulher poder exercer o cargo com precisão. Então ele questiona, na verdade, a aptidão para o cargo, mas a inscrição em si, ele não questiona. Tanto é que ele libera o deferimento no mesmo dia, e porque não há razão para não aceitar a inscrição. Então, se fosse um apoio ao exercer do cargo, aí beleza, aí há ressalvas contra a aprovação, mas aí são outras coisas. Tanto é que ele diz bem claramente no texto: eu não tenho como, eu não posso impedir a inscrição, não vou fazê-lo. Embora eu acredite que ela não tenha aptidão para isso, mas o concurso vai mostrar isso, ele diz. Então ele não tem problema nenhum com ela se inscrever, ele tem problemas com ela ocupar o cargo. E o texto deixa isso bem claro. A partir do momento em que ele diz que ele não aceita como errado, né? Então pressupõe que ele não demonstra apoio à inscrição. Aí, cara, não dá para aceitar isso. A inscrição ele apoia, tudo bem, não tem problema. Ele não tem como impedir a inscrição. Perceba? Então a questão deveria ser ao exercimento do cargo por uma mulher. Aí, beleza, a gente relativizaria isso. Então meu primeiro questionamento de gabarito já é esse. Tá? Dizer que ele não apoia a inscrição, eu não consigo aceitar isso no texto. Tá? Questão 3, questão 1, item 3. As instruções aprovadas por meio do decreto para os concursos para terceiros oficiais, tudo bem? Vêm sendo aperfeiçoadas desde então, mas muitas das instruções então aprovadas
permanecem válidas até os dias de hoje. Cara, aí mais uma vez, né? Por mais que a gente saiba que dessas instruções, muitas sofreram e vêm sofrendo modificações, como por exemplo o uso da idade, que ele deixa claro aqui que era até de 18 a 35 anos, hoje essa idade já mudou, enfim, mas aí é uma informação que não está no texto. E o enunciado deixa bem claro, com base nas ideias apresentadas no texto. Mas eu sei que muitas dessas ainda são usadas e outras não. Tudo bem, mas é você que sabe e não está com base nas ideias apresentadas no texto. Aliás, vai ser justamente essa mesma justificativa que eu vou usar para questionar um outro gabarito lá na frente. Mas esse gabarito está correto, beleza, está, na verdade, errado, né? A questão é errada. E o gabarito que a banca liberou, errado, correto, o gabarito errado. Ok? Questão 1.4. O requerimento da inscrição de Maria José, a despeito da polêmica causada, foi rapidamente deferido. Correto também, correto. Por quê? De acordo com o texto, ele deferiu no mesmo dia. Então, no mesmo dia, pode-se pressupor que foi rápido. Beleza? Vamos lá para o 2. 2.1, na linha 5. A omissão do pronome se, junto da forma verbal haver, promoveria incorreção e incoerência no texto. Com certeza. No texto aí, o verbo haver está sendo usado com seu valor pronominal, né? Que é no sentido de lidar com algo, arranjar. Ele vai ter que lidar com isso, vai ter que se ajustar a isso. E omitir esse pronome traria uma modificação no sentido do verbo e ficaria incoerente com o texto, beleza? Então, incorreto. A substituição do ponto e vírgula empregado após estado por vírgula manteria a correção do texto. Errado, com certeza errado. Por quê? Ele faz aí duas coordenadas, né? Vamos pegar aqui, acompanha aí comigo na prova que você baixou aí, na linha 11. Na linha 11 temos aqui, o chanceler teve de enfrentar, um dos problemas que o chanceler teve de enfrentar foi a carência de pessoal na Secretaria de Estado. Após 15 anos sem a realização de concurso público, era preciso dar início a certame para a contratação do terceiro oficial. Então a gente tem, na verdade, duas coordenadas, né? Se a gente considerar, um dos problemas foi a carência de pessoal na Secretaria de Estado. Porque era preciso, portanto, era preciso dar início a certame para a contratação de terceiro oficial. Então temos duas coordenadas conclusivas. Só que temos, antes da segunda coordenada, né, da coordenada sindética, que tem o valor conclusivo, antes dela a gente tem uma oração adverbial intercalada. Após 15 anos sem a realização de concurso público, só que essa adverbial está ligada à segunda só. Após 15 anos, era preciso isso. Então, o que a gente vai ter? Se a gente colocar só uma vírgula, a gente perderia essa clareza textual. Então, de fato, como eu tenho a oração adverbial antecedendo a segunda oração, separando por vírgula, e essas duas ideias mais próximas, as duas coordenadas, considerando a primeira e com valor conclusivo, depois a sindética com valor conclusivo, a gente separa aqui por ponto e vírgula e aqui por vírgula. Depois eu vou até fazer alguns vídeos explicando com mais detalhes cada uma, bonitinho, mostrando como eu faço sempre aqui. Tá? Vou fazer esse bonitinho para vocês e essa é uma questão forte candidata a entrar nessa lista de questões que merecem aparecer no vídeo, no canal mesmo aqui. Tá? Mas agora eu só vou falar rapidinho para você poder ter o seu comentário aí. Então, correto, ou ao contrário, errado, né? Não pode fazer a substituição pelo ponto e vírgula. Depois eu explico com mais calma isso. Mas tá correto o gabarito porque a questão está errada. No 2.3, na linha 37, é facultativo o emprego da preposição a no cargo a que aspira. Não, aspirar no sentido de desejar, objetivar, transitivo indireto, rege a preposição a, maravilha, não posso omitir, não é facultativo não, errado, e o gabarito errado também, beleza. 2.4, a forma nominal adicionada concorda em gênero e número com o nome sentença, na linha 65 a que se refere, acompanha comigo, na linha 62 ele diz, no final do despacho do chanceler, dando a impressão de ter sido adicionada posteriormente,
O que foi adicionado posteriormente? A sentença seguinte, está lá 4 linhas abaixo. É isso que ele quer, né? Ele quer ver se você está lendo o período todo. Tá? Então, o que foi adicionado? Eu preciso caçar. A sentença seguinte está embaixo, mas é isso aí. A concordância corretíssima com sentença, então 2.4 correto. Depois tivemos um outro texto bacana aqui sobre a nacionalidade, a formação do imaginário nacional, as políticas linguísticas, como que a linguagem foi sendo construída, né? Veio lá da época da independência, passou pela criação da BL em 1897, depois falou da Era Vargas, pegando aí 1930, já tinha falado também dos modernistas, 1922, essa construção da linguagem, um texto bem bacana. Vamos lá. 3.1. As polêmicas e os debates acerca da língua portuguesa no decorrer do século XIX constituem-se em um debate político em torno da língua. Sim, isso fica bem claro, inclusive, quando ele coloca na linha 20, né? Trata-se, sobretudo, de um debate político em torno da língua. Pronto, está bem evidente aí. Tá tranquilo, corretíssimo isso aí. Na 3.2, o texto critica a ausência de destaque nas políticas linguísticas brasileiras. As influências das línguas africanas sobre a língua portuguesa. Cara, outra polêmica aqui, tá? Outro que eu vou discordar do gabarito da banca. A banca colocou como correto, aceitou isso aí, mas eu não consigo e não posso defender no texto uma visão que ela critica isso. Tem até um trecho em que ele coloca, né, ressalta-se que os discursos, lá na linha 26, ressalta-se que, 28, desculpa, os discursos em torno da questão da língua nacional fazem pouco ou nenhuma menção às influências das línguas africanas. E aí começa a debater sobre a polêmica que houve entre os literatos da época. Agora, quando ele diz ressalta-se isso, não dá para a gente pressupor a opinião do autor. Eu não posso dizer que o texto critica. O texto é um texto referencial. O texto apresenta o fato e mostra a polêmica que houve em torno desse fato. Agora, se ele está criticando ou aceitando isso, cara, ele está falando que houve uma polêmica. Eu não tenho no texto nenhuma marca subjetiva da opinião do autor. Não tenho. Então, por conta disso, eu não posso considerar isso como correto, não. Tá? O texto critica, não. O texto apresenta. Aí sim, apresenta um fato. Aí legal, mas ele não critica. Não critica, ele mostra. Quem critica são os literatos da época. Aí, ok. Beleza? Mas não vejo, então, a possibilidade de dar como correto isso não. 3.1, segundo ponto de recurso. No 3.3, ao definir o elemento linguístico negro, o elemento linguístico negro, João Ribeiro, em 1889, foi um precursor do debate acerca do papel das línguas africanas. Não, o próprio texto deixa claro que havia, embora pouca literatura na época, havia outros, inclusive ele cita os trabalhos de Macedo Soares como um dos trabalhos que já tratavam a respeito desse tema. Beleza? Então, não foi um precursor, errado. 3.4, para alguns estudiosos, a sonoridade africana está relacionada à ideia de cultura popular no Brasil. Com certeza, né, cara? Ele deixa isso bem claro aqui onde ele começa a citar na linha 52, ele fala aqui, ó, em termos de cultura popular e línguas africanas, Mário de Andrade, Camarada Cascudo, Renato Mendonça, Nina Rodrigues e Jacques Raimundo, por exemplo, vincularam a sonoridade africana, seja pela tradição oral, seja pela herança musical, à formação de uma ideia de cultura popular. Então, está bem explícito aí, tá bem explícita a resposta, não tem o que fazer aí, tá corretíssimo, corretíssimo. Beleza? Também sem problemas em relação ao gabarito. 4.1, aí é aquela que eu falei para você, cara. Você vê, nos dois primeiros é uma questão interpretativa, né? Uma questão de análise. Por isso que eu falo assim,
tá errado, na minha visão tá errado. Mas, como é questão de análise textual, a banca pode dar aquela jogadinha na hora do recurso. Agora, essa aqui não tem o que fazer, cara. Essa aqui não tem o que fazer. Essa está conceitualmente e inquestionavelmente errada. Essa 4.1. Por quê? A gente tem um trecho grande cheio de vozes passivas sintéticas. Porém, lá embaixo a gente tem a estrutura polemiza-se sobre a autenticidade da língua no Brasil. Polemiza-se sobre a autenticidade. Cara, o verbo polemizar é um verbo transitivo indireto, como está aqui, está no texto. Se eu tenho se associado a um verbo transitivo indireto, isso não é uma voz passiva. Não é uma passiva sintética, é um sujeito indeterminado. Beleza, quebra o paralelismo em relação ao texto? Quebra, que está vindo cheio de voz passiva sintética e está a colar um sujeito indeterminado. Tudo bem, mas não foi isso que ele perguntou. Só que ele transcreveu isso como uma passiva analítica. Ele disse que o sujeito é a língua do Brasil, fez a autenticidade da língua do Brasil é polemizada. É polemizada, cara. Como que ele me faz uma voz passiva analítica de um verbo transitivo indireto? Cara, não dá para considerar isso como correto, cara. Não tem a menor possibilidade. Então essa aí é inquestionavelmente errada, tá? Isso aí não dá para aceitar mesmo. Beleza? Então fica esse recurso aí. Na 4.2, a substituição de trata-se por esse fato trata-se manteria a correção e a coerência do texto. Não, né? Trata-se disso. Eu tenho o verbo, mesma coisa que eu falei agora. Eu tenho se associado a um verbo transitivo indireto. Sendo o verbo transitivo indireto, se é um sujeito, um índice de determinação do sujeito. Sujeito indeterminado. Quando ele faz esse fato trata-se disso, cara, pera, esse fato ele colocou um sujeito simples. Trata-se disso? Manteve o índice de determinação do sujeito lá? Não. Se eu coloquei um sujeito simples, eu não posso deixar o sujeito indeterminado. Ou é simples ou é indeterminado. Vou indeterminar. Beleza. Trata-se de algo. Vou colocar um sujeito simples. Esse fato trata de algo. Agora, eu coloquei o sujeito simples, não vou deixar a marca de indeterminação do sujeito lá. Beleza? Mas é outra questão que também vale um vídeo só para ela depois, para deixar separadinho. 4.3, vamos lá, o termo as em as influências e a em há modificações introduzem complementos indiretos, respectivamente nominal e verbal, e são intercambiáveis no texto, sendo correto, portanto, o emprego de há influências e as modificações. Cara, de fato, eles introduzem complementos indiretos. De fato, o primeiro é um complemento nominal, o segundo é um complemento verbal, até aí tudo certo. No primeiro caso, até daria para a gente colocar um há influências lá nas linhas 29 e 30, porque é um sentido generalizado. Então, quando ele faz, ressalta-se que os discursos em torno da questão da língua nacional fazem pouca ou nenhuma menção às influências das línguas africanas. Esse às influências está determinando, né? Está generalizando todas as influências. Daria, até para a gente aceitar aqui pouco ou nenhuma menção a influências das línguas africanas. Por quê? Porque não é nenhuma mesmo. Não sendo nenhuma mesmo, há influências, há nenhuma influência. As influências ou há influências, não é nenhuma. Então, tanto faz, não interferiria o sentido do texto. Agora, no segundo caso, aí é complicado. Lá na linha 34 que ele faz. Em decorrência das influências das línguas africanas faladas pelos escravizados, defendendo que corresponderiam a modificações profundas, pois afetariam o sistema gramatical. Aí não daria para eu determinar isso aí, né? As modificações profundas, aí não daria sentido, porque são algumas modificações feitas, né? Nem faria sentido eu determinar essas modificações, certo? Porque daí seriam todas as modificações em relação a quê? Então, aí perderia bem o sentido. Então, incorreta a questão por esse finalzinho, tá? Porque no segundo caso, lá na linha 34, se eu colocasse as modificações, ficaria incoerente em relação ao texto. Embora
gramaticalmente correto, porque eu coloquei um artigo e mantém a preposição. Mas ficaria incoerente em relação ao texto, ele está considerando isso, né? São intercambiáveis no texto. Então, vou considerar o sentido do texto. Fechou? Na 4.4, a palavra-chave foi empregada em sentido conotativo. Talvez a questão mais tranquila dessa prova, né, cara? Conotativo, sentido figurado. E com certeza, porque ele usa a palavra-chave, falando aqui na linha 49, de uma chave interpretativa. Não é uma chave literal, não é um caminho de interpretação, algo assim. Então, não é nada literal. Fechou? Seguindo, então, um texto maravilhoso, cara. Adorei esse texto sobre alegria, alegria, né? Aliás, cara, o pessoal que fez o meu curso aqui de Puxando a Sardinha pro meu lado, né? Do curso preparatório para a primeira fase, cara, não teve surpresa nenhuma em relação a essa prova, porque o quanto a gente fala de contexto literário, quanto eu falo do contexto musical, né? Lemos até Guimarães Rosa, lemos um trecho do Grande Sertão Veredas. A gente leu uma fala do Reobaldo, a gente fez uma lista falando da fala do Reobaldo no Grande Sertão Veredas, cara. Mostrei a entonação certa para vocês. Cara, parece que essa prova aqui foi tirada das nossas listas, né? Sensacional, sensacional. Porém, confesso que é um texto um pouco longo demais para duas questões. Poderia ter sido explorado um pouco mais, né? Cansou o candidato à toa aí. Mas beleza, não estamos aqui para julgar isso. Vamos ver a questão 5.1. Ele diz que o Augusto de Campos, ao tratar de tema acerca da música popular brasileira, insere essa categoria artística em ambiência cultural ampla, utilizando-se para tanto elementos textuais que compõem a linguagem literária, tais como a conotação e a subjetividade em defesa do próprio ponto de vista. Com certeza, né? Ele não fala só dos aspectos regionais, ele vai falar de todo o contexto mundial, ele se refere até à influência dos Beatles, da música jovem e tudo mais, e usa, né, em sentido conotativo, substantivos, adjetivos, verbos. Ele fala em implosão informativa, né? Ele diz que alegria, alegria se encharca de presente, né? E cria até substantivos, como os substantivos, cria neologismos, né? Ele fala em substantivos estilhaços. Então ele cria bastantes palavras, ele trabalha bastante com a conotação e a subjetividade, falando desse ambiente global influenciando na cultura brasileira. Corretíssimo. 5.2. O autor, por meio dos recursos da citação e da intertextualidade, utiliza-se de referências à cultura brasileira e à estrangeira como estratégia de argumentação, ao defender a ideia de que a produção artística brasileira é autônoma e não sofre influências externas consistentes desde a Semana de Arte Moderna. Bom, aí já era a questão, né? Não sofre influências externas, cara, o texto todo é para falar dessa influência externa. Ele fala até do oswaldianamente, né, referindo abertamente ao Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico, fala deglutindo o que há de novo nesses movimentos e tal. Então é isso, ele traz isso para ele, né? Ele está falando dessas influências culturais. Na verdade, ao responder a 5.1, na 5.2 já vem de embrulho, né? Porque na 5.1 ele fala, ele vai considerar esse aspecto global. E na 5.2 ele fala que não influencia, então as duas já se resolvem, né? Então, errado. 5.3. O emprego recorrente de parênteses no texto de Augusto de Campos reforça a presença predominante da função fática da linguagem. Não, né, cara? A função fática é aquela só para testar a comunicação. E aí, tudo bem? Entendeu? Ficou claro? Ele não usa para isso, o texto é predominantemente referencial. Mesmo nos trechos entre parênteses, é um trecho informativo, é referencial, beleza? Então não tem função fática, com certeza não. Errado então a 5.3. 5.4. Os termos oswaldianamente, deglutir e incorporar as conquistas são alusivos ao Manifesto Antropofágico e ao Movimento Verde-Amarelo, cujas ideias de assimilação de diversas culturas, sem construções mimetizadas, percorrem todo o texto de Augusto de Campos. Cara, correto o gabarito da banca, tá? É errada, a afirmativa é errada e a banca deu como errada. Por que eu sugiro um recurso aí, caso você julgue pertinente, tá?
Pelo seguinte, de fato, o Manifesto Antropofágico era um movimento, o manifesto do Oswald de Andrade, principalmente, e outros, do Tarsila do Amaral, enfim, que via essa questão de deglutir, trazer o que é do outro e transformar, criar essa identidade nacional com base em tudo que é do outro, né? Com base em tudo que é do outro, não, mas absorvendo também o que é do outro e trazendo para o nosso jeito, enfim, foi aí que surgiu Macunaíma e vários outros, certo? E é isso, a isso que ele se refere no texto. O que era o Manifesto Verde-Amarelo ou Verde-Amarelismo? Era da mesma época, né, desse momento, né, dos vários manifestos que teve no contexto da Semana de Arte Moderna, né, lá nos movimentos de vanguarda. E o movimento Verde-Amarelismo era lá do Menotti Del Pica e tal. Já tinha briga política na época também, claro, né, o movimento Verde-Amarelismo era mais das pessoas de direita, de fato, tá? E era um nacionalismo nacionalismo puro, vamos dizer, sem o viés, sem abarcar o que é do outro. Pelo contrário, sem qualquer influência europeia. Então, veja, os dois falavam em identidade nacional, mas a identidade nacional criada a partir de múltiplas influências e trazendo para o nosso e criando o nosso também, né? Deglutindo, trazendo para o nosso. O outro se fechando para tudo que é externo e ficando com o purismo nacional, inclusive com uma apologia à volta ao passado. Esse era o preceito do verde-amarelismo, tá? Correto, de fato, por quê? Correto porque está errado, né? Porque a questão diz que ele atribui os termos de deglutir e tal, tanto ao antropofágico quanto ao verde-amarelismo. Não é verdade, é só antropofágico. Por que cabe um recurso aí? Porque esse conhecimento do contexto literário não está no edital. O que ele fala no edital de conhecimentos básicos de literatura, tem lá, conhecimentos básicos de literatura, depois você olha no edital, 2 pontos, e tem os itens lá, não tem essa história da literatura. Ok, é um conhecimento de fácil acesso, é um conhecimento até esperado por um candidato ao CACD, que tem essa curiosidade de conhecer como um suporte, é um conhecimento do ensino médio, de fato, tudo ok. Porém, no edital do CACD 2019 não consta o conhecimento e a possível cobrança dos movimentos literários do Brasil. Não tem. Então, fazer uma pergunta que fuja ao escopo do texto e traga para um conhecimento prévio de movimentos literários foge não só do escopo do texto, como foge do comando da questão. Porque a própria questão diz, considerando os aspectos linguísticos e estilísticos do texto. Do texto. Aí você não está mais considerando o texto, você está considerando os seus conhecimentos acerca do contexto a que esse texto se refere. Então sai do escopo do edital, sai do escopo da questão. Então cabe um recurso com certeza. Se vão deferir ou não, aí eu não posso fazer nada. Mas cabe recurso, não tenho no edital esse conhecimento. Simples assim, tá? Embora seja um conhecimento válido, claro. É isso que eu estou destacando, tá? O que eu tô sendo bem pragmático aqui. É um conhecimento válido, é um conhecimento que a gente fala, tá? No curso, eu mesmo, estou dizendo assim, eu mesmo no meu curso, eu falo de todos esses movimentos. Se você fez o meu curso teórico para o CACD, você teve 3 aulas da sequência dos movimentos literários. Eu apresentei esses movimentos para você. Inclusive, falei dessa treta do antropofágico e do verde-amarelismo, que um era mais da esquerda, da direita, enfim, falei de tudo isso, tá? Então não é o fato de não saber, é o fato de não constar do edital. Eu falo como um suporte, em aula eu realmente falo isso, né? Falo, cara, isso é bom porque caso caia um texto que fale a respeito disso, você já está familiarizado. Tanto é que você estava familiarizado com isso, né? Você, já sei do que ele está falando, mas cobrar isso é diferente. Uma coisa é eu sei e, leio melhor, encontro melhor informações no texto. Outra coisa é eu ter esse conhecimento como pré-requisito. Não está no edital, beleza? Então, você pode reclamar, com certeza.
6.1. A palavra como exprime uma relação de conformidade, hein? Mas, como observou o Décio Pinhatari, de fato, conforme observou, de acordo com o que ele falou, de fato. Da mesma forma que o como em como um adorno exterior. Não, esse como um adorno exterior, ele se refere ao modo, né? O modo como a guitarra era utilizada de fato, não como um adorno exterior, não assim. Então é mais um modal do que um conformativo, de fato, não é o mesmo sentido errado. 6.2. Nas linhas 40 e 41, solipsistas e isolacionistas aproximam-se semanticamente ao se referirem a preconceitos que aparentam ser expressão do nacionalismo, mas caracterizam-se, de acordo com o autor, por serem expressões solitárias e isoladas. Com certeza, ele fala desse aparente nacionalismo, que era o movimento verde-amarelismo. O que ele critica aqui é o movimento verde-amarelismo, de fato. Ele fala, cara, era um aparente nacionalismo, mas que na verdade era um isolacionismo. Solipsista é isso, é o eu, né, voltar-se para o eu, ficar aqui sozinho, isolado. E é isso. Esse é o preceito do movimento verde-amarelismo. O autor está falando, está se referindo a ele aí. Tá? Mas você não tem obrigação de saber disso. Você sabia, se você fez o curso, você sabia. Mas não que ele pudesse cobrar isso numa questão. Beleza? Beleza, então, correto. O item 2, né, o solipsista, o isolacionista, e o isolacionista é esse se fechar, esse isolacionismo fingido com uma mascarada de nacionalismo. 6.3, no estágio de desenvolvimento de nossa música, a discriminação proposta pelos nacionalistas só nos poderá fazer retornar à condição de fornecedores. Aí ele quer que a gente suprima o acento grave do A se colocar o nossa antes do substantivo condição. Corretíssimo, cara. Lembre-se de que se eu colocar um pronome possessivo antes de um substantivo, eu posso colocar o artigo ou não. Né? Nossa condição é favorável. A nossa condição é favorável. Se eu coloco nossa determinando condição, posso colocar o artigo ou não. Colocando o artigo ou não em uma sentença que tenha preposição, claro, se eu optar pelo artigo, ocorre crase. Se eu não optar pelo artigo, não ocorre. Mas se eu colocar o nosso, eu poderia suprimir o artigo, consequentemente, suprimir o acento grave, né? Deixando só a preposição. Correto. Tem mais vídeos aqui sobre crase. Se você quiser saber mais sobre isso, vai na playlist Regência e Crase aqui do canal, que você vai encontrar bastante coisa lá. Quero falar rapidinho aqui. 6.4. Da leitura do texto, infere-se que, no título, o emprego da palavra explosão e a alusão à alegria são ilustrativos e revelam apenas o sucesso da canção à época, pois a discussão no texto refere-se à música de Caetano e Gil e não à cultura brasileira em geral. Cara, pelo contrário, né? O texto é falando dessa construção da identidade nacional, da cultura nacional e tudo mais. Certo? Fala até dos movimentos, se refere ao movimento antropofágico, verde-amarelismo, vai falando de vários pontos, da influência dos Beatles. Ele usa Gilberto Gil, Caetano Veloso, João Gilberto e vários outros autores da época para ilustrar esse movimento de construção dessa identidade nacional, beleza? Mas ele fala assim da cultura brasileira como um todo, em geral. Fechou? Como já não era surpresa, também aparecemos aqui com um texto falando de um aspecto mais diplomático. Já prevíamos isso, né? Até nas listas também treinamos bastante isso. Foi até um texto mais simples do que o do ano passado. O ano passado foi mais argumentativo. Aqui falou essa divisão de área restrita e área controlada. Questões bem simples também, bem diretas no texto. Acredito talvez que tenha sido o texto até mais fácil da prova. 7.1. As áreas controladas terão maior dificuldade de acesso que as áreas restritas. Não, né? Porque as áreas restritas, só o governo norte-americano define quem entra. As áreas controladas é o governo brasileiro, o governo norte-americano e outros países envolvidos nas atividades de lançamento, como ele diz. Então, um monte de gente pode autorizar pessoas nas áreas controladas. Nas áreas restritas, só o governo norte-americano. Então, é mais difícil nas áreas restritas. 7.2, na linha 10, a forma verbal possam refere-se às partes. Não, cara, ó, se você voltar no texto, vai ver. Onde ele diz as partes são as responsáveis por
designar, né? Quem vai designar? As duas partes, Brasil e Estados Unidos, certo? As duas partes que vão designar quais são as áreas restritas, beleza. Passou isso, aí ele diz: o governo da República Federativa do Brasil somente permitirá acesso a pessoas autorizadas pelo governo dos Estados Unidos da América, a fim de assegurar que de maneira ininterrupta possam monitorar e inspecionar. Então, esse possam está relacionado às pessoas autorizadas pelo governo dos Estados Unidos, não as duas partes. O governo do Brasil saiu fora aí, não vai inspecionar nada. Ele autoriza que quem for autorizado pelo governo dos Estados Unidos entre e faça essa inspeção, beleza? Mas está relacionado a pessoas e não às partes. No 7.3 do texto, infere-se que o acesso permitido pelo governo da República Federativa do Brasil a pessoas autorizadas pelo governo da República Federativa do Brasil, pelo governo dos Estados Unidos da América ou por governo de outros países envolvidos em atividades de lançamento não necessariamente implica autorização para monitorar, inspecionar, acessar, acompanhar, tudo isso aí. De fato, né? O que ele diz no texto? Que o acesso às áreas controladas pode ser autorizado por diversos governos. Só que o acordo deixa bem claro que o governo da República Federativa do Brasil assegurará que apenas, vamos colocar, né, pessoas autorizadas pelo governo dos Estados Unidos da América possam de maneira ininterrupta monitorar, inspecionar as áreas e tudo mais, tá? Então, um monte de gente pode autorizar, mas quem inspeciona são as pessoas autorizadas pelo governo norte-americano. Fechou? Então, errado também o 7.3. Não, peraí, correto o 7.3, porque ele diz justamente que não implica isso. Não implica autorização para monitorar. Beleza? Pode entrar, mas não pode monitorar. Então, correto o 7.3. 7.4. De conformidade com o dispositivo no texto, um governo estrangeiro envolvido em atividades de lançamento não norte-americano pode autorizar técnico de qualquer nacionalidade a ingressar na área controlada dentro da jurisdição territorial do Brasil. Correto. O acordo ele limita quais governos podem autorizar o acesso a essas áreas controladas. Agora, ele não faz qualquer menção a uma restrição de nacionalidade das pessoas que podem ser autorizadas. Não, ele pode autorizar quem ele quiser. Só esses caras podem autorizar. Mas quem eles vão autorizar é problema deles. O texto não restringe isso aí. Beleza? Então, 7.4 ele diz que pode ou que não pode? Ele diz que de conformidade com o texto, já me perdi aqui, pode autorizar técnico de qualquer nacionalidade. Correto. Pode autorizar técnico de qualquer nacionalidade. Perfeito. O texto não limita nada em relação a isso. Depois temos um outro texto falando sobre a distinção entre multicultural e multiculturalismo. Foram bem bacanas os textos. Eu gostei muito dos textos escolhidos, viu? Gostei muito. Um texto bem legal sobre multicultural como um adjetivo, né, plural, inclusive, todos são multiculturais, e multiculturalismo como o substantivo, uma ação, enfim, e falando dos vários tipos de multiculturalismo, mas essencialmente singular. Na questão 8.1 ele diz, nas linhas 14 e 15, em multicultural, entretanto. E aquela que ele quer trocar o entretanto por conquanto? Cara, não dá. Entretanto é uma adversativa, conquanto é uma concessiva. Primeiro que muda, ficamos com problemas de verbos, enfim, da própria estrutura sintática. Segundo que muda o sentido do texto. Eu não posso trocar uma adversativa por uma concessiva e deixar tudo por isso mesmo. Já era. Na 8.2, dados os sentidos do texto, é correto afirmar que os sujeitos elípticos das formas verbais descreve e refere-se têm referentes distintos. Corretíssimo. Referentes distintos. O descreve tem como sujeito elíptico e tem como referente o termo multicultural, e o refere-se tem como referente o termo multiculturalismo. Bem tranquilo aí, bem tranquila a identificação desses dois. Na 8.3
é uma outra que também eu sugiro recurso. Acho que já é a quinta, né? Falei que eram cinco, acho que essa já é a quinta. Que eu sugiro o recurso. Eu não sei se a banca vai aceitar, mas é bem plausível. Por quê? Concordo com a visão da banca, com certeza. Porém, não é nem que fala assim, deixa como errado ou como errado. Não, é uma questão de anulação. De anulação, tá? Porque não é um consenso gramatical essa questão da variação da regência do verbo visar. Pelo contrário, os gramáticos mais puristas, vamos dizer assim, vão defender só a questão do verbo visar, nesse sentido, como transitivo indireto. Né? No visar de objetivar, como meta. Visar transitivo indireto. Alguns gramáticos, muitos, mas uma parte dos gramáticos, vão defender essa possibilidade, mas sempre acompanhado, cara, de uma explicação, de uma defesa, assumindo que há divergências gramaticais. Então, primeiro ponto, não dá para, em uma questão de concurso, sendo que ele não apresenta uma bibliografia básica, não, vamos seguir tal cara, legal. Agora, não posso julgar isso como certo ou errado, sendo que há uma divergência gramatical muito grande em relação a isso. Caco, mas ele falou no português do Brasil. O que nos leva a um outro problema ainda mais sério. Eu já falei isso ano passado aqui. Aliás, ano passado, em duas questões, a banca colocou o português do Brasil, sendo que em uma delas estava como correto e ele passou para errado, né? Inclusive tratando do próprio verbo visar, lembra? Era exatamente assim. De acordo com o português do Brasil, pode tirar a preposição do verbo visar. Só que, além de ter essa polêmica do português do Brasil, acabava quebrando um paralelismo, né, que eu acho que eles não consideraram. Eles deram como errado. Agora, por que eles deram como errado? Não teve uma justificativa. Eles deram como errado por conta da divergência do que é o português do Brasil e do verbo visar, ou eles deram como errado somente pela quebra do paralelismo que eles não tinham percebido? Não sei, eles não avisaram. E agora eles vêm fazer a mesma coisa? Poxa, mas aí a gente está tomando o que como parâmetro? E outra, fala a mesma coisa que eu falei no ano passado. E a outra questão que ele usou, essa questão do português do Brasil, foi cancelada. Então, as duas vezes que ele arriscou, de acordo com o português do Brasil, uma ficou como errada e a outra foi cancelada. Então, qual é o padrão, né, cara? O que é português do Brasil? Uma vez que a gente fala português do Brasil, a gente perde parâmetro. O que eu estou considerando? Então, se eu começar posso começar, então, um período com pronome oblíquo? Me dá um cigarro. O Oswald de Andrade tratava isso como português do Brasil. Eles estão falando até do Oswald de Andrade. Dá-me um cigarro, diz a gramática do professor, do aluno, do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. É a língua brasileira, né? Isso é a nossa língua, caramba. Então vamos falar assim, beleza, então vai ser relativizado isso? O verbo perdoar. Perdoei alguém por algo. O Celso Luft, no cenário de regência, relativiza essa regência. Ele diz, cara, atualmente é aceito na linguagem coloquial colocar a preposição por, porque o português do Brasil usa. Perdoei ao meu irmão pelo tapa. Beleza, e aí? Então vamos relativizar isso aí também? O que vai ser relativizado quando ele fala português do Brasil? Né? Então, assim, eu, como linguista, aceito e concordo e defendo essa relativização em ambientes e em análises linguísticas em que isso deva ser relativizado. Mas eu, como professor de gramática normativa para um concurso público, preciso me limitar ao que a normativa estabelece. Percebe? Então, vejam, não que eu esteja defendendo o purismo em relação à regência. Pelo contrário. Mas eu preciso que você, como candidato a um concurso dessa seriedade, tenha um respaldo bibliográfico para isso. Por quê? Eu digo isso por quê? Porque se o gabarito viesse como errado, ele poderia justificar com uma base. Se viesse como correto,
ele poderia justificar também como correto com base em autores conceituados. Percebeu? Então tem justificativa para os dois lados. Então, mesmo que você saiba disso, dessa polêmica, você chega na hora da prova e acaba sendo obrigado a deixar em branco ou a ir no achismo. Ah, mas é que ele está falando português do Brasil, né? Tá bom. E na segunda fase, então? E se na segunda fase você for apenado em relação a isso, eles vão aceitar? Então, agora, beleza? A gente pode falar em português do Brasil para a segunda fase? Então, eu vou relativizar a regência do visar para a segunda fase? Eu vou relativizar questões do verbo perdoar para a segunda fase? Eu posso começar um período com pronome oblíquo átono na segunda fase? Porque vários autores já tratam isso como aceito no português do Brasil. Então, cara, perde o pé, perde o limite, né? Português do Brasil é bem aceito, mas, cara, daí é maleável, né? E aí é uma discussão enorme e infrutífera. É aquele tipo de discussão que não tem uma conclusão, não existe uma conclusão, né? Porque aí vai do contexto de cada um, por isso que a gente tem as variações. Lembra? O português oral, ele é mais sujeito às variações diafásica, diamésica, diatópica, diastrática, né, diacrônica. Eles são mais sujeitos às variações, então a gente vai considerar tudo isso. Mas em que ponto ele está considerando isso? Perde o pé, cara. Então, usar a expressão português do Brasil em uma questão que exija que você olhe e fale certo ou errado, fica completamente subjetivo. Não tenho como aceitar isso numa prova objetiva. Não tenho como. E o verbo visar, então, é polêmico, tá bom? Existem autores que vão defender os dois lados. Eu vou deixar aqui para você, no link, na descrição aqui, o vídeo da questão do ano passado em que eu falei sobre o verbo visar. Maravilha? E vou deixar também para você, vou ver se eu consigo deixar para você baixar aqui o arquivo com isso tudo escrito, senão eu dou um jeito de disponibilizar para vocês depois, beleza? Não sei se eu consigo deixar isso aqui no YouTube. Vamos lá, 8.4. É usualmente utilizado no singular, significando a filosofia específica ou a doutrina que sustenta, tá bom. Aí ele pergunta, a palavra que exerce a função sintática, a mesma função sintática que os termos tal, beleza. Bom, o que nessa frase é sujeito, beleza? A doutrina que sustenta a estratégia, a doutrina sustenta sujeito. E nos outros casos a gente tem, há distintas sociedades e há multiculturalismo. O verbo haver no sentido de existir, impessoal, e o verbo é transitivo direto. Então, distintas sociedades e multiculturalismos são objetos diretos. Então, o que é sujeito e os outros objetos diretos não são a mesma função sintática. Errado, portanto. Beleza? Questão 9. Ponto 1. Stuart Hall, utilizando-se da metalinguagem, conceitua os termos multicultural e multiculturalismo, além de explicar possível sentido no emprego do sufixo ismo por meio do recurso da citação. Com certeza, né? O próprio ato de você justificar a linguagem usando a linguagem, tal palavra, ou seja, tal, é metalinguístico, ele está definindo uma palavra com o próprio código. Isso é metalinguístico, e quando ele fala do sufixo ismo, ele cita o linguista Peter Coles, né? Então, sim, ele faz uma citação para falar do sufixo ismo. Correto. Os adjetivos original, moderno e revolucionário são empregados no texto em sentido conotativo e, por isso, a opção do autor por colocá-lo entre aspas. Sim. Cara, o próprio fato de ele colocar entre aspas aí não é uma citação, né? Já mostra que ele está relativizando de alguma maneira esse conceito. É revolucionário, é moderno. Né? Quando a gente fala entre aspas, alguma certa relativização do termo a gente está fazendo, o que já é o suficiente para falar em sentido conotativo. Às vezes fica aquela impressão de que conotativo é só quando tem uma metáfora explícita, e não. Qualquer relativização do conceito literal já vai para o campo conotativo. E ele considerou isso muito bem considerado, tranquilo. 9.2 foi essa agora, então correto por ser conotativo. 9.3. De acordo com o autor, as sociedades multiculturais têm uma homogeneidade cultural subentendida e que, embora subentendido, construiu-se com base em valores universais. Isso se refere ao Estado-nação moderno, constitucional, liberal do Ocidente. Cara, de fato, o Estado-nação moderno, constitucional, parte do pressuposto de uma homogeneidade cultural.
né? Quando ele fala organizar, os valores universais e tal. Porém, as sociedades multiculturais, que ele fala, as sociedades multiculturais têm uma homogeneidade cultural subentendida. As sociedades multiculturais não se limitam ao Estado moderno, como ele diz aqui, ao Estado-nação moderno. Não, existem outras sociedades multiculturais que são, por definição, como ele diz no texto, culturalmente distintas, certo? Então, o problema da questão é que ele dá a entender que ele limita o conceito de sociedades multiculturais ao conceito de Estado-nação moderno. E não, existem outras possibilidades. Fechou? Então, errada a afirmativa. 9.4, como estratégia argumentativa, Stuart Hall questiona ao final a relevância da própria discussão apresentada no texto desenvolvida a partir do conceito do adjetivo multicultural, costumeiramente empregado no plural, e do substantivo multiculturalismo e tal. Beleza, cara, essa aqui está completamente correta, essa 9.4, tá? No último parágrafo ele faz aquela série de reflexões, mas pode um termo fazer isso? Pode isso? Cara, então vamos falar do signo. Aliás, tivemos também no nosso curso uma lista falando sobre signos linguísticos. Você sabe muito bem o que significa signo, significado, significante. Lemos o texto do Saussure falando sobre isso. Cara, falei, a prova parece que tirou das nossas listas aqui os textos, né? Então falamos dessa questão do signo, e ele vai fazer essa discussão realmente sobre o que é o signo. E sim, a base do texto, logo no começo, ele faz essa segunda distinção, dizendo do multicultural como plural e multiculturalismo essencialmente singular. Corretíssimo, 9.4. E depois tivemos esse trecho sensacional da outra fala do Riobaldo, do Grande Sertão Veredas. Cara, eu pulei de alegria quando eu vi isso, né? Porque a gente leu juntos um texto longo, uma outra fala do nosso jagunço filósofo, né, do Riobaldo. Vimos a intenção, fiquei até feliz aqui no grupo, o pessoal falando aqui, eu li esse texto com a voz do Caco, né, porque a gente leu juntos, falei para vocês de intenção, do tipo de leitura e tudo mais. E, cara, ele colocou o texto do livro que a gente leu, do mesmo personagem. Ou seja, a gente estudou esse personagem, cara. Você sabia a intenção dele. Cara, foi sensacional. Sensacional. E nunca caiu Guimarães Rosa, né? Texto assim do Guimarães. Foi realmente um chute certeiro, um tiro certeiro, vamos dizer assim. Mas quer dizer, significa que a prova manteve o padrão. Era esperado que caísse mais cedo ou mais tarde Guimarães aqui. Grande Sertão Veredas é um texto interessante e caiu. Muito bom. E talvez esse tenha sido a questão mais exigente da prova pela complexidade do texto. Tá? Para quem não conhecia, claro, para quem já conhece, já sabe ler, ficou fácil. Mas para quem não conhecia, talvez essa tenha sido a questão mais exigente da prova. Bom, no primeiro excerto, o narrador revela-se forro e desconfiado de tudo e de todos, perplexo diante de novas ideias e pensamentos. Cara, o grande problema é esse desconfiado de tudo e de todos. Né? Ele diz que ele desconfia de muita coisa, mas esse desconfia de muita coisa não é que ele descrê nas outras pessoas, não é uma descrença nas pessoas, não. Eu desconfio de muita coisa, eu suponho ideias sobre diversões. Falo, não sei de nada. Eu sei muito pouco, mas eu desconfio de muita coisa. Eu suponho ideias, não é desconfiar das pessoas, mas de supor ideias. Então, errado por esse conceito. Agora, o Guimarães Rosa ele trabalha muito com neologismos, como a gente viu. E o que a gente tem que fazer aqui? Principalmente considerar o contexto do texto e aceitar a sugestão da banca. Se a banca me sugere um significado para um neologismo, cara, é neologismo. Então, o que eu faço? Eu vou e vejo se encaixa lá, né? Realmente, no segundo excerto, ele mostra-se confuso e contraditório, oscilando entre certeza e incerteza. Conhecimento... perdão, eu já estava falando do 3, eu estava no 3 já. No 2. No segundo excerto, ele mostra confuso e contraditório, oscilando entre certeza e incerteza. Cara, a gente respondeu a essa questão. Lembra que a gente começou com o texto? O diabo existe e não existe? Dou o dito.
a prenúncio. E a gente tinha uma questão que falava, o autor mostra-se contraditório, o personagem mostra-se contraditório, cara, tava na nossa lista, o personagem mostra contraditório porque ele começa falando uma coisa, que o diabo existe não existe, depois que o diabo não existe, depois ele fala que o diabo está em todo mundo. Como assim? A gente viu que não, ele não era contraditório, né? Ele simplesmente ia desenvolvendo o raciocínio para chegar lá. Cara, fez uma questão igualzinha, só que de outra fala. A gente já sabe que o Reobaulo não é contraditório. E essas confusões são, na verdade, para representar essa marca da oralidade. Cara, tava respondida. Essa aqui foi, ó, questão bônus para quem fez o curso preparatório. Bem bacana. Então não é contraditório. Com certeza não. O sentido do adjetivo. Aqui eu estava falando para você dos neologismos, né? O sentido do adjetivo furiável remete a uma natureza ordenada, determinada. Por conseguinte, o presente também submete à lógica da obediência. Cara, o que é furiável? Bom, o que a gente vai ter que fazer? Furiável não existe. Não existe, é um neologismo, tá? Assim como o quinhoã, ok? Mas o que a gente consegue perceber? Aliás, essa da 10.3 é até um pouco mais acessível do que a da 10.4, né? Por quê? O que eu consigo perceber esse furiável? Ele diz, cara, tanto o futuro quanto o passado e o presente obedecem a gente, né? Ele diz, o presente obedece do mesmo jeito. Aí ele fala assim, os fatos passados obedecem a gente, os em vir também. Só o poder do presente é que é furiável? Não, esse obedece igual. E é o que é. Então, quer dizer, cara, o passado obedece a gente, o futuro também. Quer dizer, então, que só o presente é furiável? Não, ele também obedece. Cara, então, como ele faz essa pergunta retórica e nega, e justifica, ele fala, ele não é furiável porque ele também obedece a gente. O que eu consigo perceber? Que furiável é o oposto de obedecer a gente. Vamos dizer, é o oposto. Não, ele não é furiável porque ele obedece a gente. Então, furiável não é obedecer. Furiável é o oposto de obedecer. Pronto. Então, eu já consigo matar a questão por aí. Pelo contexto, pela lógica mesmo. E a 10.4 eu vou ao que ele me dá. Né? Refere-se ao quinhão de tristeza que cabe ao narrador, o ativo quinhoã. O Senhor não pode estabelecer em sua ideia a minha tristeza quinhoã. Cara, o que eu consigo perceber aí? Cara, quinhoã é algo meu. A minha tristeza quinhoã. Não existe quinhoã também. Não existe. É neologismo, tá? Agora, ele me propôs ao quinhão de tristeza que cabe a ele. Quando ele diz, cara, você não pode imaginar a minha tristeza quinhoã. Se ele me propôs a minha tristeza, caberia? Mas não tenho certeza, cara. Tudo bem. Mas caberia ser a minha tristeza, essa parte de tristeza que cabe a mim? Se você não tem em sua ideia essa minha tristeza, cara, é a tristeza que cabe a mim, não a tristeza geral. A tristeza que é só minha. Beleza, cabe. É um neologismo. A interpretação é ampla, mas essa possibilidade é possível, então daria para ir por aí. Fechou? Bom, então é isso, cara. Num contexto geral, foi uma prova bem, apesar dos anseios prévios, foi uma prova bem próxima, tá? O que já vinha sendo feito, não tivemos surpresas, o estilo dos textos foi o mesmo, né? Continuamos com aquilo que eu sempre falei para vocês, textos literários, textos sobre história da literatura, textos metalinguísticos e notas diplomáticas. Cara, foram os 4 temas que a gente trabalhou em todas as listas, a gente dividiu nesses 4 temas. E foram os 4 temas que já caíram nas provas anteriores, os 4 temas que caíram, então a fonte foi a mesma, os assuntos foram os mesmos, questões até simples, eu consideraria uma prova de nível intermediário, não foi a prova mais difícil que já teve, também não foi a mais fácil, foi assim, de fácil para médio, vamos dizer. Claro, é que eu falo assim de fácil, considerando que eu fiz a prova aqui na minha casa, com calma, né? Claro que na hora da prova lá, você tem uma questão de tempo, e os textos foram longos, então eu consideraria, uma prova de nível médio pela quantidade, pelo tamanho dos textos, porque era uma prova mais de atenção, como sempre é, né? Então seguiu isso também.
e essa atenção que às vezes a tensão nos impede de ter a atenção. Então, daí eu considero uma prova de nível intermediário, beleza? O texto mais exigente realmente foi o último, e zipando então as questões que eu indicaria para recurso a 1.2, beleza? Pelo fato de que ele não pode... O que foi a 1.2 aqui? Sim, ele não é reticente em relação à inscrição em si, mas em relação ao exercimento do cargo. Também sugeriria para recurso a 3.2, tá? Porque o texto é predominantemente informativo, então não posso afirmar que ele critica a visão, tá? Ele apresenta uma visão contrária, mas não é uma crítica dele. A 4.1, né, que também considero como errado o gabarito, né, e a banca considerou como correto. Essa aí é aquela inquestionável, né, porque polemizar é transitivo indireto, então não dá para fazer voz passiva com ela. Essa é gramaticalmente errada. Se eles não arrumarem essa, vamos ter um grande problema conceitual. A 5.4, que eu considero também para recurso está tudo correto, mas pelo fato de que não constava no edital, né? E a 8.3 por essa polêmica envolvendo o verbo visar e essa abrangência que é o falar, mas é o português do Brasil. E aí? Beleza. Mas então é isso, cara. De resto, foi uma prova boa. No geral, foi uma prova boa, sim. Com alguns questionamentos, como sempre. Mas uma prova legal, tranquila. Espero que você tenha se saído bem. E espero que, principalmente vocês que fizeram o nosso curso, que vocês tenham se sentido em casa nas questões. Maravilha? Então é isso aí, depois eu vou fazer aqui alguns vídeos mais detalhados sobre algumas questões, como eu falei para vocês. Qual questão que você quer que eu faça minuciosamente? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas esse aqui foi um vídeo rápido mesmo, feito assim às pressas, né? Agora são 2h40 da manhã, para você ter ideia, mas eu quero que você já acorde amanhã com esse vídeo aí para você poder fazer os recursos que você achar pertinente. Maravilha? Muito obrigado pela sua presença. Deixa o seu like aqui pra mim, vai. Me ajuda a te ajudar, fechou? E nos vemos então nos próximos vídeos. Continue acompanhando o canal. Valeu!